Our topic for this evening is not a subject that many Christians give much thought to today. O nosso tópico dessa noite não é um tópico que muitos cristãos estão acostumados a pensar. And unfortunately, it's a topic also that many preachers and teachers neglect. E, infelizmente, também é um tópico que muitos pastores e pregadores negligenciam. Talking about the duty that we have to join the church. Estou falando sobre o dever que existe em nós nos juntarmos à igreja. How can we say that Christians have a duty to join the church? Como é que nós podemos dizer que os cristãos têm um dever de se juntar à igreja? The church is viewed as being optional to many of those who profess faith in Christ. O juntar-se à igreja tem sido uma opção para muitos daqueles que professam a fé cristã. Church membership is often not valued. A comunhão da igreja normalmente não é muito valorizada. And in many cases, people think of the church in the same way as they think of a store. E isso indica que as pessoas têm uma maneira parecida de pensar a igreja como eles pensam uma loja. They are consumers who are looking for the best brand. Eles são consumidores que estão buscando pelas melhores marcas. They are looking for a church that suits their own personal preferences. Eles estão buscando uma igreja que se enquadre e se encaixe nas suas preferências pessoais. And so in North America, people will even say things like they're shopping for a church. Então, na América do Norte, as pessoas normalmente vão dizer uma expressão. Shopping for a church seria procurando uma igreja, buscando uma igreja. They're looking for a church that is a good fit for them. Eles procuram a igreja que seja perfeita, um encaixe perfeito para eles. And so choosing a church becomes the religious equivalent of buying a pair of shoes. Então, procurar a igreja se torna a forma religiosa de algo equivalente de comprar, da mesma coisa que é comprar um sapato. An expression that's often used in the North American evangelical context is this. Então, uma expressão muito comum no contexto evangélico na América do Norte é essa. It's having a personal relationship with Christ. É ter uma relação pessoal com Cristo. And people will ask you if you have a personal relationship with Christ. E as pessoas perguntam a você se você tem uma relação pessoal com Cristo. And often the goal of evangelism is to have people enter into that personal relationship. E normalmente o objetivo do evangelismo é fazer com que as pessoas tenham essa relação pessoal com Cristo. Now we must have a personal relationship with God through Jesus Christ. Nós devemos ter uma relação pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Isso é fato. That is true. Isso é verdade. But we need to understand the context of that relationship. Mas precisamos entender o contexto dessa relação. The Scripture never envisions a single believer. A Escritura nunca mostra um crente solitário, content to be alone, feliz, contente em estar sozinho, content to live outside of the fellowship of believers, contente em estar fora da comunhão dos crentes, the communion of saints. da comunhão dos santos. The Scripture speaks about our personal relationship with God. A Escritura fala da nossa relação pessoal com Deus, in the context of our relationship with one another. No contexto da nossa relação com os outros. So our relationship with God is our personal relationship with God is part of a bigger picture. Então, a nossa relação pessoal com Deus é parte de uma figura, de algo maior. A corporate relationship, a community relationship. Uma relação corporativa, uma relação de comunidade. A relationship with God and with His people. Um relacionamento com Deus e com o seu povo. The church is where God's people are called to faith. Então, a comunidade da igreja é onde as pessoas são chamadas à fé. The church is where the gospel is proclaimed. Na igreja é onde o evangelho é pregado. It's where it's lived out. É onde o evangelho também é vivido. It's where it's enacted in the sacraments. É também onde é ministrado os sacramentos.
The Apostle Paul called the church this, O apóstolo Paulo chama a igreja disto. the household of God, O armazém de Deus, the church of the living God, a igreja do Deus vivo, a pillar of the truth. o pilar da verdade. So it's where people are taught and where they are nurtured É onde as pessoas são ensinadas e onde elas são nutridas and where they are discipled in the faith. e onde elas são discipuladas na fé. So it's where the elect are gathered in union with the triune God. E é onde os eleitos de Deus são reunidos em união com esse Deus triuno, In union with one another. em união uns com os outros. So it's where the elect are gathered Então é onde os eleitos são colocados juntos in union with the triune God em união com o Deus triuno, and in union with one another. em união uns com os outros. And that's why in the Belgic Confession, E isso é porque isso também é porque é por esse motivo que na Confissão Belga, in Article 28, no artigo 28, it declares that church membership is not an optional part of the Christian life. esse artigo 28 declara que a comunhão na igreja não é parte opcional da vida de um cristão. It is not everyone's choice whether or not to join the church. Não é uma escolha de todos participar ou não da igreja. It's everyone's duty to join the church. É uma obrigação, é um dever participar da igreja, juntar-se à igreja. So the Belgic Confession says, no one ought to withdraw from it, content to be by himself. Então a Confissão Belga diz, nenhum deve retirar-se dela, da igreja, e ficar contente por estar sozinho, por si mesmo. All and everyone are obliged to join it and unite with it. Todos estão obrigados a se juntarem e unirem-se com ela. And maintain the unity of the church. E manter a união da igreja. So it's the duty of all believers to join this assembly, Então é dever de todo crente juntar essa assembleia, wherever God has established it, seja onde Deus tem estabelecido, even if death or physical punishment might follow. mesmo se morte ou punições físicas venham por ter se juntado a essa igreja. So the confession also says all who fail to join it E a confissão também fala, todos aqueles que falham em se juntar à igreja act contrary to the ordinance of God. estão agindo contrariamente às ordenanças de Deus. Now, these are very strong words, Isso são palavras muito fortes. and they may make people uncomfortable. E podem fazer com que as pessoas se sintam inconfortáveis, né? Desconfortáveis. But they are true. Mas elas são verdadeiras. They are words that express the teaching of God's word. São palavras que expressam realmente o ensino de Deus em sua palavra. The church is the covenant people of God. A igreja é o povo da aliança de Deus. We are united with a purpose. Nós estamos unidos com um propósito. We are united in our covenant relationship with God through Jesus Christ. Nós estamos unidos na nossa comunidade de aliança com Deus. God the Father has chosen us. Deus o Pai nos escolheu. God the Son gathers His church. Deus Filho junta a sua igreja. And God the Holy Spirit sanctifies and seals us E Deus Espírito Santo santifica e sela essa igreja as members of the church. como membros da igreja. The Apostle John was very much aware of the importance of this aspect of the Christian life. O apóstolo João, ele estava muito consciente da importância deste aspecto da vida cristã. And that comes through in the introduction to his first letter. Isso aparece na introdução da sua primeira carta. In 1 John chapter 1 verse 3. Em 1 João, capítulo 1, verso 3. So 1 John 1 verse 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. So it's clear that an important aspect of the preaching
of the gospel and the mission work of the church Então, fica claro que isso é um aspecto importante na pregação do Evangelho e na missão. is emphasizing the importance of being part of that fellowship. Ele está enfatizando a importância de ser parte dessa comunhão. So, John writes that his readers may have fellowship with him. Então, João escreve que os seus leitores devam ter comunhão com ele. And that fellowship is fellowship through Christ. E que essa comunhão só é comunhão através de Cristo. And so our goal in mission work Então, nosso objetivo no trabalho de missão, na missão e missões, is not simply to make converts, não é simplesmente fazer convertidos. it is to disciple people, Discipular pessoas. to develop living members of the church. Desenvolver membros vivos da igreja. Having been united to Christ, Que estejam unidos com Cristo. we must submit ourselves to the instruction and discipline of the church, Para estarmos unidos com Cristo, nós devemos submeter a nós mesmos a disciplina da igreja, bend our necks under the yoke of Jesus Christ, baixar o nosso pescoço ao jugo de Cristo and serve the edification of the brothers and sisters, e servir para a edificação dos nossos irmãos e irmãs, according to the talents which God has given us de acordo com os talentos que Deus nos deu, as members of the same body. como membros do mesmo corpo. And this is from Article 28 of the Belgian Confession. Isso vem do artigo 28 da Confissão Belga. So our responsibility in our Christian walk is not just for ourselves. Então, a nossa responsabilidade na nossa vida cristã não é apenas com nós mesmos. We are responsible for our covenant partners Nós somos responsáveis por nossos irmãos da aliança and also the people that we have covenant authority over. e também sobre as pessoas que nós temos, por conta da aliança, autoridade sobre elas. So I am responsible not just for my own spiritual well-being, Então, eu sou responsável não apenas pelo meu bem-estar espiritual, I am also responsible for the spiritual well-being of my brothers and eu sisters. também sou responsável pelo bem-estar espiritual dos meus irmãos e irmãs. So we can't leave that job to someone Nós else. não podemos entregar esse trabalho a outra pessoa, a outras pessoas. We can't leave it to the minister. Nós não podemos entregar ao pastor. We can't leave it just to the elders of the church. Nós não podemos entregar apenas para os presbíteros da igreja. Each one of us has an important role to play in the unity, maintaining the unity of the church. Cada de nós temos um papel importante para agirmos na união, para manter a união da igreja. And also building the church. E também na construção da igreja. This understanding has always been clearly taught throughout the history of the church. Então, esse entendimento, ele sempre esteve claro nos ensinamentos através da história da igreja. That it is everyone's absolute duty to join the church. Que é dever de todos, dever absoluto de todos juntar-se à igreja. And that no Christian should be content to be alone for whatever reason. E que nenhum cristão deveria estar contente de estar sozinho, seja qual for a razão. And so John Calvin said this: Então, João Calvino disse isso. for those to whom God is the Father, Para aqueles a quem Deus é Pai, the church must also be the mother. a igreja deve ser a mãe. So we're going to read a couple of paragraphs from Calvin's Institutes. A gente vai ler aqui alguns capítulos das Institutos de Calvino. First of all, Book 4, Chapter 1, Paragraph 1. Então, primeiramente aqui no livro 4, capítulo 1, parágrafo 1, ele vai dizer o seguinte: iniciarei, pois, pela igreja, em cujo seio Deus quer reunir seus filhos, de modo que sejam nutridos por seu ofício e ministério, não só enquanto crianças, mas também na idade adulta, prolongando o seu cuidado maternal até alcançarem o que a fé lhe promete. For what God has joined together, Não é. O outro parágrafo vai ser parágrafo 4. now we have to find it. Ok.
Sendo agora meu propósito discorrer sobre a igreja visível, comecemos pelo título de mãe, considerando quão útil e necessário nos é conhecê-lo, e consideramos que há outro meio de entrar na vida eterna se a igreja não nos tiver concebido em seu seio, dado à luz, amamentado e depois nos tiver mantido sobre a sua guarda e autoridade, até que nos despojados de nossa carne mortal, formos semelhantes aos anjos, sendo por toda a vida devemos ser discípulos. Nossa fraqueza não permitirá que deixemos essa escola. Reconhecemos, pois, que não se pode esperar remissão dos pecados, nem salvação alguma fora do grêmio da igreja. Isso dão testemunho Isaías, no capítulo 37, capítulo 2, e Joel, no capítulo 2, 32. E com ele concorda Ezequiel ao declarar que não pertence ao povo de Deus aqueles a quem o Senhor quer afastar da vida eterna. So it's clear from these quotations from John Calvin Então está claro nessas citações de João Calvino that he held to a very high ecclesiology. que ele tinha uma altíssima eclesiologia. Ecclesiology is an understanding of the church. Eclesiologia é um entendimento da igreja. Now, in our era, in our day, there isn't much sympathy for this kind of thinking. Na nossa era, no nosso tempo, não existe muita simpatia por esse estilo de pensamento. Now, imagine me saying to you, no one can have God for his father if they don't have the church as their mother. Imaginem para mim, dizendo para vocês, que nenhum que tenha Deus como pai não poderá ter Deus como pai se não considerar a igreja como mãe. You might think to yourself, this speaker sounds pretty Roman Catholic. Então vocês poderiam pensar, rapaz, esse palestrante ele está parecendo muito romanista, papista. But that's kind of a reflection of the low view of the church today. Mas isso é o tipo de reflexão da visão pequena que existe em cima da igreja hoje em dia, da importância da igreja. But in saying things like this, the Reformed theologians followed in the footsteps of Scripture. Então, mas dizendo coisas desse tipo, a teologia reformada, ela segue os passos da Escritura. And also the church fathers, like Origen. E também segue os passos dos pais da igreja, como Orígenes, who said that outside of the church no man can be saved. que disse que fora da igreja nenhum homem pode ser salvo. And Cyprian, E Cipriano, who wrote that one cannot have God as father who does not have the church as mother. que escreveu que nenhum pode ter a Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. So Cyprian said this. Então, Cipriano disse isto. He said the spouse of Christ cannot be adulterous. A esposa de Cristo não pode ser adúltera. She is uncorrupted and pure. Ela é incorruptível e pura. She knows one home. Ela só conhece uma casa. She guards with chaste modesty the sanctity of one couch. Ela guarda com castidade a sua cama, a santidade de sua cama. She keeps us for God. Ela nos guarda para Deus. She appoints the sons whom she has borne for the kingdom. Ela aponta os filhos que nasceram para o reino. And whoever is separated from the church and is joined to an adulteress Então, todo aquele que é separado da igreja junta-se ao adultério. is separated from the promises of the church. Todo aquele que é separado da igreja e junta-se ao adultério fica separado das promessas da igreja. Nor can he who forsakes the church Ele não vai poder buscar na igreja attain the rewards of Christ. e alcançar as bênçãos, as promessas de Cristo. He is a stranger. Ele é um estranho. He is profane. Ele é profano. He is an enemy. Ele é um inimigo. He can no longer have God for his father, Ele não pode mais ter Deus como seu pai. who has not the church for his mother. Aquele que não tem a igreja como sua mãe. If anyone could escape who was outside of the ark of Noah, Se qualquer um poderia ter escapado que se estivesse fora da arca de Noé, then he also may escape who shall be outside of the church. então talvez esse que esteja fora da igreja também possa vir a escapar. And then another church father, Lactantius, said this. Então, outro pai da igreja,
Lactantius disse isso. It is the universal church alone that retains a true worship. É a Igreja Universal, a boa igreja, que retém o verdadeiro culto, a verdadeira forma de adoração a Deus. This is the fountain of truth. Essa é a fonte da verdade. This is the house of faith. Essa é a casa da fé. This is the temple of God. Esse é o templo de Deus. If anyone will not enter into it, Então, se alguém não vai entrar por ele, or if anyone will abandon it, ou se alguém vai abandonar esse templo, he is estranged from the hope of life and eternal salvation. ele é um estranho, ele está distante da esperança da vida eterna através da salvação. Now, to go back to John Calvin, Voltando para João Calvino, in his Institutes, em suas institutas, capítulo 4, ele diz o seguinte, João Calvino: sustentamos que a pregação da palavra de Deus e a administração dos sacramentos são os sinais distintivos para se reconhecer a igreja, porquanto esses dois elementos não podem subsistir sem frutificarem com bênção de Deus. Não pretendo dizer que o fruto se manifesta imediatamente, onde quer que a palavra seja pregada, mas que a palavra mostra a sua eficácia, onde for recebida e estabelecida de modo estável. Seja como for, onde a pregação do Evangelho é reverentemente ouvida e os sacramentos não são negligenciados, ali aparece com o tempo, sem falácia e ambiguidade, a face da igreja, e a ninguém é lícito lhe contestar a autoridade, repudiar as admoestações, discutir as decisões e zombar das censuras. Muito menos será lícito dela se separar e romper sua unidade. Porque o Senhor tem em tal conta a comunhão de sua igreja, que considera desertor da religião todo aquele que de modo costumais afastasse de uma congregação cristã na qual estão presentes os verdadeiros ministros da palavra e dos sacramentos. De tal modo, ele recomenda a autoridade da igreja, que considera desprezada sua própria autoridade, quando a da igreja o é. And so we shouldn't imagine that we can be fruitful Christians while not being united to his body. Então, não devemos imaginar que nós possamos ser cristãos que deem fruto quando nós não estamos unidos com a igreja. In 1 Peter chapter 1, Peter writes Em 1 Pedro capítulo 1, Pedro escreve that like living stones we are being built into a spiritual house. como pedras vivas nós estamos sendo construídos numa morada espiritual. By itself, a stone is useless. Por si mesmo, a pedra não tem nenhuma utilidade, é inútil. But built into the wall of a building, Mas colocada dentro de uma parede de um prédio, that stone becomes important. essa pedra torna-se importante. Each and every stone is vital to the structure. Cada pedra é importante e vital para a estrutura. By itself, a tree is vulnerable to the wind and to the storms. Por si mesmo, uma árvore ela é vulnerável aos ventos e às tempestades. But in a forest surrounded by other trees, Mas em uma floresta rodeada por outras árvores, the tree is much more secure. essa árvore está muito mais segura. So church membership is like that. Então, a comunhão na igreja é como isto. It's important for our spiritual well-being É importante para o nosso bem-estar espiritual, because it provides accountability, porque provê prestação de conta, because it provides structure, porque provê estrutura because it provides protection. e provê proteção. But it's also important for those around me, Mas também é importante para aqueles que estão ao meu redor. because me being a member of the church Porque eu, sendo um membro da igreja, also gives me the opportunity to help, support, and encourage others. também me dá a oportunidade de ajudar e apoiar outros membros da igreja. Now, shared fellowship with other believers is not always easy. Então, compartilhar comunhão com outros crentes nem sempre é muito fácil. But when we as God's people work at it, Mas quando nós, como um povo de Deus, trabalhamos nisto,
blessings are sure to follow. Bênçãos com certeza virão. And there is no greater joy. E não existe maior contentamento, maior alegria. Being a part of the church Ser parte de uma igreja is, in effect, é de fato living as a reflection of the fellowship that exists viver como um reflexo da comunhão que existe between God the Father, entre Deus o Pai, God the Son, Deus Filho and God the Holy e Spirit. Deus Espírito Santo. That's how beautiful that is. Isso é tão bonito. And what's even more incredible, E ainda mais incrível, living in the fellowship and communion of the church e viver na comunhão da igreja means being welcomed into fellowship and communion with the triune God. é ser bem-vindo na comunhão com Deus triuno. Turn with me to John chapter 17, the Gospel of John. Vamos para João capítulo 17, versos 20 a 23. And Jesus here is praying. E Jesus aqui está orando. João 17, verso 20 a 23. Jesus diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. So this is the prayer of the Lord Jesus Christ for us. Então, essa é a oração do nosso Senhor Jesus Cristo por nós. His prayer is a prayer for unity. A oração dele é uma oração por unidade. A unity that is based on the unity between the Father and the Son. É uma unidade que é baseada na unidade que existe entre Pai e Filho. The Father is united with the Son. O Pai, Deus Pai, é unido com o Filho. And when we believe in the Word, we are united with them. E quando nós acreditamos na palavra de Deus, nós estamos unidos com eles. And we can see that in 2 Peter 1 verse 4. Nós podemos ver isso em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. And he says, we become partakers in the divine nature. Ele diz, nós nos tornamos participantes na natureza divina. So we are united into fellowship with the triune God. Então nós estamos unidos em comunhão com o Deus triuno. And it's not only I or you as an individual E não é apenas um caso de eu ou você como um indivíduo united to God. unidos com Deus. It is us united with one another in union with Christ. É uma situação onde nós estamos unidos entre nós mesmos e unidos com Cristo. And this unity has another purpose as well, E essa unidade tem um outro propósito também, which Jesus also mentions in his prayer. onde Jesus também menciona em sua oração. So that the world may believe that you have sent me. Para que o mundo possa crer que você me enviou. And so we must be united. Então nós devemos ser unidos. And we must seek unity with our fellow believers E nós devemos buscar unidade com nossos irmãos em Cristo. as witness to the world. Como testemunho para o mundo. So we declare in the gospel that we are united. Nós declaramos nos evangelhos que nós somos unidos. So what witness does it give to the world when we're not? Então, que testemunho damos para o mundo quando nós não o somos, quando nós não somos unidos? In the church, we show the world what a genuine community looks like. Então, na igreja, nós mostramos ao mundo o que é uma comunhão genuína. We show them what genuine fellowship really looks like. Nós mostramos novamente o que é uma comunhão genuína. And so the church is central to the life of the believer Então, a igreja é central para a vida do crente. because the church is the storehouse of the truth of God. Porque a igreja é o armazém da verdade de Deus. It's the place where that truth is kept
é o local onde essa verdade é guardada, mantida, where it's proclaimed, onde é proclamada and where it is applied. e é onde é também aplicada. The church is the bride of Christ. A igreja é a noiva de Cristo. Christ is the husband of the church. Cristo é o noivo, o marido, o esposo da igreja. And he laid down his life for her. E ele deu a sua vida por ela. And the church is where the means of grace are administered. E é na igreja onde os meios de graça são administrados. The preaching of the word and the sacraments. A pregação da palavra e os sacramentos. And so we must value the church, and I urge you to value the church. Então nós devemos valorizar a igreja e eu clamo a vocês, valorizem a igreja. We must confront the individualism and the self-centeredness of the world. Nós devemos confrontar o individualismo e o egoísmo do mundo, By emphasizing the value of the church enfatizando o valor da igreja and the value and the necessity of church membership. e o valor e a necessidade da comunhão. And I may also add the beauty and the joy of church membership. E eu também posso acrescentar a beleza e o regozijo que existe na comunhão. And so if our understanding of church membership is based on scripture and not on our culture, Então, se o entendimento da comunhão da igreja é baseado na Escritura e não em nossa cultura, we must work that out also in our daily life, nós também devemos trabalhar isso na nossa vida diária, in community. em comunidade. And so how should we live as the body of Christ? Então, como nós deveríamos viver como o corpo de Cristo? I'd like to look at a couple of passages. Eu gostaria de olhar algumas passagens. First, 1 Corinthians 12, verse 7. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada visando a fim proveitoso. Now, so this verse is important on two levels. Então, esse verso é importante por duas questões, de duas maneiras. First of all, look at the scope of the Spirit's gifts. Primeiro, olhe o escopo dos dons do Espírito. The manifestation of the Spirit is given to each. Então, a manifestação do Espírito é dado a cada um. It's not just given to some. Não é dado apenas a alguns. So each one of us who trusts in the Lord Jesus has been given the manifestation of the Spirit. Então, para cada um que confiou no Senhor Jesus, foi dado uma manifestação do Espírito. So the gifts of the Spirit that we receive may be different. Então, os dons que recebemos do Espírito podem ser diferentes. But we all have gifts. Mas todos nós temos dons. And the second important thing we see in this verse E a segunda coisa importante que vemos nesse verso is the reason why this manifestation of the Spirit is given to each one. é a razão pela qual essa manifestação do Espírito é dada para cada um. It's given for the common good. É dado pelo bem comum. And so it's given for the good of the body. Então é dado pelo bem do corpo. And so Paul goes on in this chapter in 1 Corinthians 12. Então Paulo vai mais à frente nesse capítulo em 1 Coríntios 12. And he uses that metaphor of the body E ele usa a metáfora do corpo to make this very practical. para tornar isso bem prático. In verses 21 to 27 No verso 21 a 27 of the same chapter, do mesmo capítulo, do capítulo 12, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros como igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele.
E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Now also Ephesians chapter 4. E também em Efésios capítulo 4, The verses 15 and 16. no verso 15 e 16, Efésios 4, 15 e 16. Ephesians chapter 4, verses 15 and 16. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. So we are the body of Christ, Então, nós somos o corpo de Cristo. and we must be growing together in Him, Então, nós devemos crescer juntos nele, because He is our head. porque ele é a nossa cabeça. Well, just look at verse 16. Então, olhe no verso 16. It speaks about the connection that we have with one another. E fala sobre a conexão que temos uns com os outros. The body joined and held together by every joint. O corpo junto e mantido junto por toda junta. With which it is equipped. Por toda junta com a qual está equipado. Now that is an unbreakable bond. Então, isso é um laço, uma ligação inquebrável. When each part is working together properly. Quando cada parte está trabalhando da forma devida. So if the church is going to thrive, Então, se a igreja vai prosperar, if the body of Christ is going to be that vibrant, living organism, então se o corpo de Cristo vai ser vibrante, um organismo vibrante e vivo, that it's supposed to be, que deveria ser, supostamente deveria ser, each part needs to be working properly. cada parte desse corpo deve estar trabalhando da forma devida. So only then will that body grow, Só assim esse corpo vai crescer so that it builds itself up in love. e vai crescer em amor. The final passage I would like to look at is Hebrews chapter 10, Então, a última passagem que eu gostaria de olhar é Hebreus capítulo 10, verses 23 to 25. versos 23 a 25. Hebrews 10, verses 23 to 25. Hebreus 10, verso 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. And so we must hold fast our confession. Então, nós devemos realmente nos segurarmos na nossa confissão. First of all, to our main confession, Primeiramente, a nossa principal confissão, that Jesus is Lord. que Jesus é Senhor. And secondarily, to the confessions that the church has developed throughout her history. E, em segundo lugar, as confissões que a igreja desenvolveu no decorrer da história, By which we govern ourselves and our teaching. pelas quais nós somos governados e nós nos governamos e ensinamos. But we must live out that confession. Mas nós devemos também viver essas confissões. Now, that means we must consider how to stir one another up to love and to good works. Então, isso significa, nós devemos considerar como incitar uns aos outros o amor e as boas obras. It's not just about me. Não é apenas sobre mim, It's not just about you as an individual. não é apenas sobre você como um indivíduo. It is about one another. É sobre uns aos outros. And if you look in the New Testament, you see that phrase again and again. E se você olha no Novo Testamento, você vê essa frase repetidamente. One another. Uns aos outros. Love one another.
Ame uns aos outros. care for one another, Cuide de uns aos outros. encourage one another, Encorajem uns aos outros. exhort one another. Exortem uns aos outros. So think about how you can encourage and support the other members of the body. Então, pense como você poderia encorajar e apoiar os outros membros desse corpo. For example, think about how you can use what you learn here at Cleary. Então, por exemplo, pense como você poderia usar isso que a gente aprende aqui na Cleary. Or what you learn in your reading from those books that you're going to buy downstairs. Então, e sobre o que você aprende dos livros que vocês vão comprar lá embaixo. And what you're going to do with that learning. E o que é que você vai fazer com essa aprendizagem? Was that a good advertisement? Isso foi uma boa propaganda? So what are you going to do with that reading? Sério, o que é que vocês vão fazer com essas leituras? The reading, the study that we do is not just to help us, Essas leituras que nós fazemos, elas não apenas nos ajudam, but also to help our brothers and elas sisters. devem também ajudar nossos irmãos e irmãs. We share in the gifts that we have received. Nós devemos compartilhar os dons que nós recebemos. And so the encouragement is there. Então, o encorajamento é este. Do not neglect to meet together. Não negligenciem em se encontrar e ficarem juntos. Do not neglect the communion of saints, Não negligenciem a comunhão dos santos. whether it's in worship or whether it's in other activities. Seja na adoração ou seja em qualquer outra atividade. But encourage one another, Mas encorajem uns aos outros. because we need that. Porque nós precisamos disso. We need the encouragement of our brothers and sisters. Nós precisamos do encorajamento dos nossos irmãos e irmãs. And your brothers and sisters need you. E seus irmãos e irmãs precisam também de você. Now, if I may add something, it's not in my speech. Então, se eu queria adicionar algo, não está aqui na minha palestra, And challenge my translator. e eu vou aqui desafiar o meu tradutor. Oftentimes, we think of the fact that we need other people. Então, normalmente a gente pensa que a gente precisa de outras pessoas. But I think a lot of times we don't think about how much other people need us. Mas muitas vezes a gente não pensa como outras pessoas precisam de nós. It's not arrogant to think in that way, Não seria arrogante pensar dessa maneira? that other people need you. Que outras pessoas precisam de você. They need the gifts that you have. Eles precisam dos dons que você tem. They need the love that you show. Eles precisam do amor que você mostra. So that makes each one of you vital to your church. Então, isso torna cada um de vocês vital à sua igreja. So Christ loved the church Então, Cristo ama a igreja and gave himself for her. e deu a si mesmo por ela. The church as Christ's bride. When we think of the church as Christ's bride, Então, vamos pensar na igreja de Cristo como sua noiva. how many of you men are married? Quantos de vocês daqui, dos homens, são casados? Levante as mãos. Okay, a number of you are married. Alguns de vocês. Now think about this. Pensem sobre isso. Somebody starts talking to you about your wife. Alguém começa a falar com a sua esposa. You know, your wife is nice and all, A sua esposa é muito legal e tal, but she's not really that good looking, mas ela não é tão bonita assim. and she can't really cook very well. E ela realmente não consegue cozinhar tão bem. And she's got this problem with the way she talks. E With the way she talks. ok, e ela tem esse problema com a maneira com que ela fala. And her laugh is really annoying. E sua risada é muito chata. Besides that, she smells funny. E assim, ela também aparece às vezes um pouco engraçada. There you go. Stop. How would you respond to that? Como você responderia isso? I've already gotten one response. Pare. Pare. Ok, eu já consegui uma primeira resposta. Pare. That's all too often how we talk about the bride of Christ. Isso é muitas vezes a maneira em que nós falamos da noiva de Cristo. Christ loved the church and gave himself for her. Cristo ama a igreja e deu a si mesmo por ela.
We love Christ. Nós amamos Cristo. We profess that we love Christ. Nós professamos que amamos Cristo. And that means that we also need to love His church. Isso significa também que nós também precisamos amar a sua igreja. And that love is expressed in very practical ways. E esse amor é expressado de uma maneira muito prática. And it's essential to the Christian life. E é essencial para a vida cristã. It's not easy. Não é fácil. And because of sin, it's quite often very messy. E por causa do pecado, muitas vezes é expressado de uma forma bagunçada. But as I said, it is beautiful. Mas como eu disse, é bonito. It's a fellowship that provides us with a foretaste of eternity. É uma comunhão que nos provê um antigosto da vida eterna. When we will be gathered together in perfect fellowship Onde nós estaremos juntos em perfeita comunhão with the universal church, com a Igreja Universal, purified, purificados, complete, completos, living for eternity in perfect harmony, vivendo para a eternidade em perfeita harmonia, where so often in this life we live in disharmony and disunity. onde nessa vida nós muitas vezes vivemos em desarmonia. And we're going to live in the presence of our God and our Savior, Jesus Christ. Mas lá nós vamos viver na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. That's the importance of the church. Essa é a importância da igreja.